Essas análises aqui, essas legendas, quem fez? Então, essas legendas, a gente já conseguiu retirar prontas, essas daí, né? Para análise. Essa aí não foi a gente que fez, não. Então me fala qual foi a análise que vocês fizeram com essa imagem já analisada. Do SECAP, então, o que a gente conseguiu observar, aumenta um pouco, aumentou, só para Tá bom? aí. O que a gente conseguiu observar é que, assim, na maioria dos outros projetos, né, de HIS, eu não notei uma arborização, pelo menos o que a gente escolheu, né, para análise, muita arborização. Nesse, eles tiveram um cuidado em colocar, por mais que pela amplitude do projeto, tiveram um cuidado de colocar área verde junto com os edifícios, né. Acho que esse foi o principal, assim, que a gente viu, né. Só isso? Eu acho que sobre isso é como eu falei, né? A gente fez uma análise muito geral. Foi até como eu comecei quando o senhor Então me começou. fala sobre a análise geral que vocês fizeram. Não, sobre isso, eu acho que foi isso, o que a gente mais gostou, né? A gente conversou. Então, o que eu quero deixar de dica geral? Não adianta. Gente, vocês não estão fazendo tarefa para mostrar que estão fazendo as coisas, tá? Uhum. Isso já ficou ali para trás, com a tia, né, tia do colégio, enfim. Aqui vocês estão fazendo para vocês se apropriarem do conteúdo. Então, muito pegar coisas que já foram analisadas sem fazer uma análise realmente, não adianta. Né? Por quê? Eu vou perguntar, eu vou questionar. Vocês não vão ter as respostas, porque vocês não fizeram análise. Uhum. Então, assim, é mais digno, professor, não fiz, vamos fazer para a próxima semana e tudo vai dar certo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Não, pode deixar, A gente vai se aprofundar mais. Foi o que eu falei, né? A gente fez mais, escolhemos assim e foi só uma coisa, não foi Você falou, acho que vai ser muito. mais ampla. Foi bem. Acho que fazer uma forma mais imersiva, assim, sabe? Seria Porque mais assim, produtivo, proveitoso, né? se eu tenho que fazer, bora fazer, Uhum. certo. Porque não é para o professor ver, não é para o orientador ver, é para você ter referência. Que a gente vai questionar sobre aquilo que você está desenvolvendo. E você percebe que eu pergunto, todos aqui já sabem que eu pergunto. E quando não tem resposta, a gente sabe que não foi feito. Não adianta. Então, é questão. Os redondinhos de Rui Otaki. Então, para esse a gente achou um dos principais argumentos, eu acho que é a interação para poder fazer o projeto. Porque ele disse que conversou antes de fazer com os moradores do entorno, que eles não queriam que os edifícios tivessem corredores, porque os moradores ali do entorno ali da favela, eles mesmos falaram que não sabiam morar em apartamentos, né? Então, o Rui, ele teve inicialmente a ideia de fazer uma solução de um hall de 5x5, só que isso não foi suficiente para ele. Aí ele quis fazer esse edifício em círculo, né? Certo. E você, como futuro arquiteto, o que você achou da solução da planta do apartamento dele? O grupo pode ajudar também, tá? Sim. Não fiquem recuando, não, deixando só o garotinho aí no paredão. Acho que é prova do líder. Eu gostei, assim, a solução é muito difícil você alocar um layout e uma planta redonda, né? Mas de forma geral eu achei que se encaixa com o que foi projetado, né? A única coisa assim que eu acho que poderia ter melhorado é mais a integração com o entorno ali, parte de arborização mesmo, sabe? Eu acho que poderia ter uma conexão melhor, por mais que eles estão bem dispostos no terreno,
Eu não vejo, sabe, por uma integração ali com desenho urbano. Não sei se, sabe, destoa muito. Sim. E olha, né, aqui mesmo sendo 1/4 da circunferência, ele resolve bem a planta para acessibilidade. Sim, sim. Então, assim, Júlio, pegando aqui a segunda referência, né? Olhando, não sei se vocês já tiveram a oportunidade, você sabe onde que ficam esses redondinhos do Google Ataque? Aí eu pergunto geral para a galera aqui também. Exatamente, Fernanda, fica em Heliópolis. Muito provavelmente vocês veem, né, e alguns já devem ter visitado o Heliópolis feito pelo Biselli, né, que fica aqui na Juntas Provisórias. Os redondinhos ficam na outra parte de Heliópolis, quase ali, né, com São Caetano. E são esses bloquinhos aí. Passei por lá algum tempo atrás e vi que tem outras torres redondinhas, né, sendo produzidas. E mesmo ele produzindo os redondinhos, ele também reproduziu ali umas lâminas. Essas lâminas aqui que estão também faz parte porque tem o mesmo tipo de acabamento ali, né? Então, assim, tudo isso aí em volta é favela. E ele divide ali espaço com o córrego que passa, né? Então, obviamente que essa questão, né, da vegetação, do paisagismo, ajuda, agrega, tudo mais, sim. E aí é aquela questão que fica, né? E aí quem vai promover a manutenção disso tudo? Sim. Né? Posso citar para vocês daí o caso do estudo do Jardim Edite, onde na base da edificação vocês têm ali equipamentos públicos, uma UBS, uma escola de gastronomia e lá depois a creche. E entre um equipamento e outro existe um vazio para dar o quê? Um respiro, trazer iluminação, ventilação cruzada. E nesses vazios, o escritório propôs algumas espécies. Quando a gente trabalha paisagismo, as mudas elas vão novinhas, para quando elas atingirem o potencial adulto, né? Ali no caso, a copa das árvores pudesse chegar na laje do térreo dos edifícios, e aí a população, né, os moradores poderiam compartilhar dessa laje de lazer com o verde dessas árvores que estariam crescendo. E aí aquele caso, né? Como os equipamentos que estão ali no térreo é do poder público, e essa vegetação está na área do poder público, de quem que fica a manutenção, Não tem quem cuida, né? entendeu? Mas aí o projeto cresce e todos que estão em volta acabam aí, né, participando. Então, é entender muito bem quais são, né, as condicionantes do próprio, o que rege, né, HIS, para tentar chegar nas melhores soluções e utilizar, né, de repente, o que seria um problema, a favorecer a inserção daquilo que deseja para os moradores. No próximo, o professor comentando sobre Edith, teve um caso parecido que a gente viu do Jardim Lidiane, né? Que é o próximo. O Jardim de Diana é outro, queridinho. É outro. Que principalmente entra a parte do poder público, né? Que a obra até hoje tá lá ainda. Acho que foi entregue uma lâmina, alguma coisa assim. Olha só, estou ampliando aqui a unidade acessível para que vocês vejam, né, a questão da possibilidade e principalmente sempre colocando os giros, como que ele pode se movimentar dentro do espaço. Percebem aqui o shaft? Uhum. Dica geral para todos, hein? Ele vai chegar, ele vai estacionar a cadeira aqui, né? Porque a roda, percebe que aqui, ó, a roda atrás do tronco dele tem um espaço também? Se ele consegue estacionar aqui, ele fica paralelo com o banco para fazer a transferência. Certo?
E da mesma forma, se ele estaciona aqui, ele pode transferir para o vaso sanitário e utilizar sem problema. Ele otimizou, né? Pelo layout que ele colocou a meia planta, né? Exatamente. Num quarto de escultura. Exatamente. Então é interessante e importante que vocês percebam isso. Uhum. E aqui o Lidiane, né? Que acaba de certa forma lembrando um pouquinho do Edith, né? Por conta dessa malha, mas aqui são literalmente armários que foram criados ali para os moradores. Sim. A ideia que eles colocaram é bem interessante, só que por conta mesmo da gestão, né? A execução, foram em média entregue só 240 apartamentos. E aí, essa obra é desde 2011. Então, eles quiseram dar foi interessante, né? A proposta, só que a execução dela... É muito moroso, né? E aí, assim, se eu quero resolver o déficit, mas olha o perrengue de tantos anos. 2011, a gente está em 2022, fazem 11 anos. E aí essa família aí, né, já está, de repente, na segunda, terceira geração. Então, e tá tendo problema de invadirem, sabe? De depreciarem. Sim, porque as pessoas não precisam. Aquela coisa, nossa, vai sair, né? Vai mudar. Muda até a perspectiva, né? Então, olha quantos problemas a gente acaba enfrentando, né? E aí uma outra questão, né, de solução espacial da própria planta. Mas, enfim, o Lidiane vai servir de referência para... Então, a gente escolheu o Lidiane, eu não lembro. E o Lidiane não fui eu, deixa eu dar uma olhada, só um instante. Aqui. Foi mais por uma referência na região. Acho que é o que ele proporcionaria. Se eu não me engano, ele é do lado do CTN, né? Tem tradições nordestinas ali. Uhum. E foi escolhido pelo que ele ia proporcionar para essa favela Lidiane, essa nova visão, essa nova, um outro conceito de vida, né? Pela dimensão do projeto. Aqui você tem, né? Lidiane 4, Lidiane 2, Lidiane... Realmente, também, foi até que a gente colocou essa foto aí no meio de um beco aí, né? De como que era. E como é, no caso, e como seria, aí tem a foto da esquerda, né? Aqui logo depois, né, nessa lateral aqui, tem Singapura, tem outros projetos ali que já foram executados, enfim. Então, pode falar. A ideia foi o que eu falei, a ideia nossa é perfeita, mas a nossa gestão pública não é muito perfeita, não. É por isso que eu falo, né, quando a gente faz o projeto e entrega para o cliente, a gente tem que se libertar, porque senão a gente fica sofrendo. E aí essas várias questões, né? A gente acaba até entrando na questão social da coisa. Eu sou o arquiteto, projeto para eles viverem bem. E aí, dar andamento, fazer essas outras questões, precisa, né, de outra força-tarefa para fazer literalmente acontecer. Infelizmente a gente tem que virar um secretário, tem que virar um prefeito para, né, um prefeito / arquiteto para poder fazer o negócio andar. Né? Uma outra coisa que é importante vocês perceberem, eu não sei se essa daqui é do Secap Guarulhos mesmo, porque a circulação vertical está diferenciada. Mas é importante que vocês façam, né? Qual que é o projeto para cada uma das questões e essas análises mais profundas. E o parágrafo, literalmente, com a intenção que vocês estão tendo por conta do projeto. Não, legal, a gente vai... E eu estou buscando a essência de vocês em referente à análise profunda do projeto. Perguntas serão feitas e elas terão respostas. Pode deixar. Obrigado. Você falou com ela? Deu tudo certo? Oi, Pro, tá falando comigo? Desculpa. Tá bom. Boa sorte. Obrigado. Oi, boa noite. Olá, tudo bem? Tudo. E aqui vamos nós. É difícil escolar. A gente pegou 3 já e separou pelo formato que estava lá no PDF. A gente escolheu uma escola maior, a gente pegou toda a escola. Uma escola e umas escolas um pouco menores.
Essa escola eu não conheço. Se a gente focou na parte da setorização e também dos fluxos, eles usaram a insolação para definir a setorização, então a gente achou bem legal essa parte. A fichinha técnica precisa ser um pouquinho melhor, né? A gente viu se falando nos outros atendimentos, a gente vai completar. Perfeito. Então, essa primeira vai servir para programas de necessidades. Isso. Eu sugiro que vocês planifiquem os ambientes também, tá? Tá, E tudo se bem. vocês conseguirem perceber o seguinte, né? Sala de aula vai atender quantos estudantes? Se vocês conseguirem se aprofundar mais ainda, ajuda vocês quando vocês forem desenvolver a aula de vocês. Ah, sim. Uhum. Tudo Porque bem. o que acontece? Vamos dizer, em cada sala de aula, eu tenho ali 50 lugares. Uhum. Quantas salas de aula eu vou ter na minha escola? 10. São 500 alunos. Sim. Uhum. Sabendo desse valor, eu consigo, né, dimensionar circulações, escadas, sanitários, entendeu? Entendi. Essa parte, pelo menos para mim, ainda tá bem vaga no meu programa, mas vai ajudar bastante. Mas é importante que vocês, ao menos, consigam, né, perceber todos, né, qual é a população que eu vou abrigar no meu edifício. Uhum. Isso acaba influenciando muito nos outros pré-dimensionamentos. Sustentabilidade. E como a setorização foi pensada por causa da insolação, e ela acaba tendo alguns fatores sobre a sustentabilidade, a gente achou relevante acrescentar aí. Não sei se precisa manter. Eu acho interessante, mas é importante que vocês consigam ser mais, vamos dizer assim, interagir com as imagens, ao invés de ter aquele grande texto. Tá, tudo bem. Assim, por exemplo, aqui eu tenho esses brises. Puxa uma linha de chamada, olha, esse brise papapá. Isso pode favorecer o meu projeto por conta dessa ideia. E aí vocês vão indicando de uma forma mais prática, porque aí vocês absorvem esse conteúdo, ao invés de trazer um texto que está lá na referência. É verdade que é mais. Porque eu não vou ler texto de referência, eu quero ler o texto de vocês. Assim, para ser bem sincera, nesse primeiro atendimento a gente seguiu dividir e conquistar, então a gente dividiu em duplas, cada um pegou um estudo. Esse daí não fui eu que cuidei, mas pelo menos o próximo, que é o que a gente fez da parte plástica, eu e a minha dupla a gente escreveu, mas eu não sei se está no formato certo. Perfeito, a gente veio e dá a orientação. Tá. Mas olha que legal, né? Tem um teto verde, tem as placas fotovoltaicas, tem esses recursos generosos para promover, né? Aqui, Ô, professor, boa noite. Olá, boa noite. Eu fui um dos responsáveis por esse estudo. Então bora chicotear você. Então, esse texto a gente também foi reescrevendo com base em algumas análises, né, que eu e minha dupla fizemos. Esse estudo, a gente se baseou primeiramente na setorização dele, conforme no slide anterior tem aquela perspectiva. E ele se divide, tipo, primeiramente num grande bloco ali, que vai se dividindo nas áreas educacionais, ficam meio que anexas. A gente fez uma análise rápida ali sobre os fluxos, né? Tipo, como se dá assim que os alunos entram, onde tem as circulações verticais. E o que eles utilizaram, que a gente achou interessante, em questão de usar a insolação a favor, foi deixar tudo que for fachada sul com vidro, já que não vai ter... Você sabe me dizer aqui nessa implantação onde que é a fachada sul ou norte? Tá vendo que ele começa, tipo, bem pequenininho e vai alongando ali? Tipo, tem uma parte da quadra e tem a outra lateral.
Aqueles assim, né? Uma forma elegante de falar que não tem o norte nem a plantação. Ele tem o norte, mas é que tá bem embaixo do lado da Cadê? escola gráfica. Tá bem Tem que dar um zoom. pequenininho lá embaixo. É. Não, naquela primeira ali, ó, do lado da escola gráfica. Também até claro. Isso. Não, além de pequenininho, transparente, né? É. Aí vocês podem reforçar. Tá bom. Ah, beleza. Mas assim, uma outra dica que eu ia falar é o seguinte, né? Porque as quadras abertas, né, elas sempre ficam orientação norte-sul. Então, olhando aqui a quadra, que ela é descoberta, ela tem sempre orientação norte-sul. Sim, isso foi uma das coisas que eu percebi. Quando a gente confiou na ver onde estava indicando o norte, eu lembrei até da aula de HIS que o senhor comentou uma vez no meu trabalho, que tinha uma quadra sobre orientação. Exatamente. Ó, essa outra quadra está coberta, né? Então, Isso, esse bloco é o bloco que tem piscina, quadra coberta, essas coisas. ok. Muito abaixo recomendado pelo OSM. Mas façam essas análises mais reforçadas, tá? Ah, pode deixar. Gostei desse projeto. E uma coisa, né? Aquele assim, ele vai, ele volta, ele vai, ele volta. E ele não se contém de não falar. Olha só, né? Se divide em blocos e tem permeabilidade entre os blocos e tem uma grande circulação que conecta tudo. Não precisa estar tudo fechado, enclausurado dentro de uma única forma, né? Não dá para pulverizar isso e ter, né, formas interessantes. Vejam que os blocos eles vão, É, né, tipo, acontecendo muito em diagonal. interessante isso que eles utilizaram, e eles utilizam também meio que metade desses pátios descobertos são uns ripados, assim, como se fossem uns brises em balanço. E eles servem tanto Essa imagem aqui, né? Isso. Essa é a que tem do lado. Essa é essa. Servem para sombrear as pessoas tanto dentro quanto fora. E a gente achou isso bem interessante. Não, e o que é bacana também é porque dá para fazer uma setorização, né? Porque o estacionamento de professor fica aqui, aí de repente tem uma entrada para cá, aí você tem sala de professores, aqui de repente é a entrada, o átrio, né? Aqui é embarque e desembarque, as crianças entram por aqui, você tem todo esse bloco de serviço, provavelmente tem cozinha que está por aqui, e a coisa vai se organizando, né? Não sei dizer, tô chutando. Só a cozinha que é do outro lado. Para cá, né? É, nesse bloco aí junto com Porque esse aqui tá estacionamento, né? A gente tem carga e descarga, tá certo. Sim, a setorização dele a gente achou bem interessante, por isso a gente votou em usar ele para representar isso. Muito bem. Bacana. E aqui mais imagens dela. E esses elementos também que eles usaram para tanto para esse conforto térmico, a gente achou muito, muito legal. Tanto pela região que ele está inserido, né? Tem Brasília esse projeto. Sim. E olha que engraçado, né? Eu tenho aqui a circulação, tenho as aberturas e tenho essa área bem arejada também. Então, outra forma de você conseguir, né, aproveitar a questão das ventilações cruzadas e iluminação natural sem prejudicar as salas de aula. Sim, a gente analisando as salas de aulas ficam meio que voltadas para o sul e toda essa parte de circulação é voltada para o norte com esses brises que podem correr, né? Então a própria pessoa pode ir lá e manusear ele para sombrear. Bacana. Agora você precisa inserir as análises. Pode deixar. Escola Reim Bangkok. Sports Design Studio 2021, 2.500 metros quadrados. Aspectos plásticos. Já indicou, gostei. Esse foi o texto. Tá bem? O quê? Tá muito claro? No meu computador, sim. No celular tá um pouquinho melhor. A gente pegou direto do Arquidale e a gente pode tentar escurecer lá para entrega final. Esse texto foi o que a gente foi escrevendo com base no que a gente olhou mesmo no projeto, daí eu só não sei se está no formato certo. O volumetria da escola é composta por 2 grandes blocos em formato de cubo, que possui arestas arredondadas, com a intenção de criar mais suavidade à forma. E aproveitar os espaços
causando assim uma sensação de acolhimento. É uma das coisas que até cita no texto é que eles arredondam aí para não ter cantos para as crianças se esconderem enquanto elas correm pela escola. Porque a circulação da escola, ela é meio que em loop, tá até na outra imagem, ela meio que abraça essas duas formas maiores, e aí é como se fossem rampas que acontecem ali, então eles correndo o dia inteiro, eles vão do térreo para o primeiro andar só andando por essas rampas correndo. Então não tem quinas ali para eles se esconderem. Criança sendo criança, né? É. Então, aqui tá bem formal. Eu gostaria de uma coisa mais pontual de vocês. Eu estou olhando aqui esta imagem. E aí você vem com os traços, mostra que, de repente, o que está sugerindo aquela curva. Porque eu entendo que ali é um texto baseado na leitura que vocês fizeram. Mas você olhando para a obra, o que você se sente da obra? O que você consegue analisar mediante o que você aprendeu em classe? Tá bom. Beleza. E aí, risca, marca, pontua, mostra. Tá. E aí, Entendi. imagina que você está fazendo uma autópsia no estudo de caso. Você vai buscar a causa da morte, né? Ou a causa do projeto ter acontecido. E aí vai dissecando cada uma das partes. O texto que a gente colocou nessa aí foi mais pegando trechos da descrição do projeto, então essa informação talvez não precise. Porque aí aqui no caso a gente vai para as análises. Olha que interessante, a escada acontece no perímetro. Isso. Aí aqui a gente tem uma escada de emergência, não é uma escada de emergência, é uma escada, né, um pouco mais direta, ao invés de uma escada social, conjunto de banheiros, bem no centro, né, para atender todas essas salas. São 4, cada bloco tem 4 salas grandes, eles trabalham muito com vidro para ter permeabilidade ali, para as crianças não ficarem enclausuradas, e essas paredes são móveis, para que eles mudem de acordo com a necessidade. Uma coisa Pode falar. É uma escola escandinava, então tem não necessariamente uma metodologia específica, mas ela é escandinava, então tem uma metodologia um pouquinho diferente, pelo menos do que a gente tem aqui. Eu só queria trazer, né, você falou da Escandinávia, então assim, tomem só o cuidado de quando vocês fizerem essas análises, por exemplo, tá vendo? Aqui eu tenho as salas recuadas e tem uma circulação em volta. Então, como que fica a questão da iluminação natural dentro das salas de aula? Os 2 blocos têm claraboia, que ajuda com a iluminação tanto dos banheiros quanto das salas de aula. Aí, assim, a gente traz essa referência da Escandinávia e pensamos no nosso país tropical. Como que eu aplico isso, né? Será que eu vou colocar essas claraboias no centro da sala de aula para fazer essa coisa? Ou eu vou achar uma outra solução mais interessante para, né? Porque os orientadores de vocês vão questionar isso, né? Então, qual que é essa possibilidade ou solução que eu vou criar para trazer essa iluminação natural? Não sei se vocês já leram lá o FNDE, para verificar algumas questões técnicas, né, que todas as escolas precisam ter. Não digo na questão plástica e tudo mais, mas algumas coisas mais, né, de programa de necessidade que ali acaba pedindo, ou mesmo de organização das salas de aula, posicionamento de carteira, essas coisas mais técnicas. Ainda não cheguei a ler. Caixa d'água também. Tem por partes, eu vou chegar nele. Sim. Mas a gente escolheu ele muito pela sensação de aconchego, de dar vontade de entrar no espaço, pensando mais pro lado de escola infantil, né? O primeiro a gente estava olhando mais para o público um pouco maior, a gente acabou escolhendo ela. Olha que interessante, você já falou uma coisa que eu gostei bastante de ouvir, né? Então, essa sua análise em visão do projeto deve ser colocada. Tá, tudo bem. Agora, a Escola Parque Enei Play de Rosa. A gente escolheu ela pelo aspecto técnico. Quem fez essas capas de cada... Foi no Canva. Eu fui pegando algumas coisas e
Gostei bastante. Gostou? Obrigada. Gostei. O Canva salva vidas. Depende, né? Se não souber utilizar, É, não adianta muita coisa. verdade. Aí esse dos aspectos técnicos está incompleto, ainda faltam algumas informações que acabou não dando tempo, mas a gente trouxe para passar para atendimento. Olha que lindo este pilar. Uhum. Essa Não, só louco, né? Assim, vocês são tudo doidos, gente. Como que isso é bonito? É lindo, é uma escultura. É bonito. A gente gostou bastante. Então, assim, eu sugiro que vocês criem, né? Porque eu senti uma certa diferença de apresentação entre as três, né? As três, Uhum. que cada um dupla fez uma, né? Mas tentem seguir um padrão de organização, né? Das imagens, das informações e das análises, tá? Tá, tudo Isso é bem. importante. Aí também precisa ter o textinho mais, né, mais nosso também. Cada referência tem o seu próprio texto e as suas análises. E no programa de necessidade precisa planificar o que tem dentro do programa de necessidades, não somente os setores. Vocês já podem fazer, né, programa de necessidades com a setorização. Tá, tudo bem. Parabéns aí, o grupo 4. Obrigado. Obrigada. Grupo 14. Boa noite, professor. Tudo bom com você? Tudo certo, e por aí? Por aqui tá tudo azul. Boa. Beleza. Professor, o senhor prefere começar olhando ou eu posso começar falando? Vamos interagindo. Beleza, então. Perfeito. A gente já separou, tá? A gente escolheu aí os 3 projetos e separou conforme o tema, né? Seguindo o PDF. Esse primeiro a gente escolheu principalmente, né, por conta da setorização aí, o Centro Cultural El Tranque, no Chile. A gente colocou uma ficha técnica ali ao lado. E uma coisa que chamou muito a nossa atenção é toda essa relação de que o projeto em si, você olhando em planta, ele é um quadrado ou então um grande retângulo. Só que quando você pega para a setorização, você vê que ele se organiza de uma forma que o fluxo funciona muito bem. Então, por exemplo, no térreo aí a gente tem toda a parte mais pública, né, que é esse pátio que traz uma interação para exposições, por exemplo. Aí a gente tem também a questão aqui mais fechada, né? Isso, obrigado, professor. A gente tem aqui a questão dos acessos, né? Então você entra por essa parte que está mais lilás aí, onde tem as exposições. E aí aqui no azul a gente tem o auditório. Aqui em cima a gente tem a parte da cafeteria ali, né? No número 4. Então tudo que é mais público, que traz uma fruição aí, já ficou localizado no térreo, né? Aí subindo, a gente tem onde acontece todos esses ambientes fechados, vira um teto verde ali, né? Uma cobertura verde, e aí ele faz o L do outro lado, para as partes mais íntimas ali, que então são as salas, né? As salas de workshop, que aí tem ali workshop de ciência, plástica, culinária, e também vem a parte de administração e a parte de sanitários, né? Que são as coisas mais que é só para quem realmente vai fazer alguma coisa lá dentro, assim. Tiago, mas me fala uma coisa. Uhum. Ao invés de você descrever o que está ali acontecendo, você consegue perceber a dinâmica da solução espacial? Sim. Isso chamou bastante até por isso que eu comentei sobre a questão do fluxo. Você vê que consegue ter uma continuidade assim, né, no plano de necessidades. Tanto numa questão de separação mesmo, da setorização em si, quanto eu consigo imaginar quem usa isso assim no dia a dia. Você consegue ver que a pessoa chega num lugar mais aberto, mais amplo ali, depois ela vai para os setores mais íntimos. A gente gostou bastante disso. Tá. E aí uma outra coisa que é importante, né? Já que essa referência é do programa de necessidades, o que é importante a gente ver, né? Tem uma sala de exposição? Tem. Sala de exposição, tem algum depósito para dar apoio? Ah, Bora certo. ver. Tem um auditório? Quantos lugares? O que compete ali no auditório? Tem área técnica? Tem camarim?
como que é o palco, como são esses acessos. Certo, ver essas coisas mais detalhadas, né? Exatamente, porque na hora que vocês começarem atendimento, também vocês vão ver essas coisas acontecerem, e o orientador buscando essas informações. Aham, tá. Então, aproveitem, ó, eu tenho aqui acesso, né, o número 1. Eu estou vendo escadas, tem rampa? Tem rampa, né, acessibilidade, tá aqui do ladinho. Aham. Tá bem aqui. E aí o que que antecede? Esse número 2, aí eu tenho essa área de exposição, eu tenho essa cobertura que é do L que está em cima sendo projetado, tem alguma coisa que acontece, aqui eu tenho entrada. Então é importante que vocês percebam isso, né? Se o auditório está aqui, onde que eu tenho acesso a, de repente, o carga e descarga que vai trazer alguma coisa para acontecer ali dentro também. Então, Aham. se vocês conseguem perceber isso, ajuda muito vocês também no futuro próximo. Certo. Circulação vertical, né? Aqui tem escada e elevador. E aí o que acontece lá em cima? Onde ele está posicionado? Então essa compatibilização também é importante. Porque, ó, essa 7 aqui também é uma escada, né? Uhum. Começa lá e termina aqui em cima. Então eu tenho 2 pontos de circulação vertical. Ah, é um edifício de 2 pavimentos, mas eu não vejo escada de emergência. O que diz a legislação? Aham. Beleza. Certo, professor. Mas eu gosto muito desse projeto também. Ele é bem bacana. Uma coisa que é legal também é que você vê que, mesmo ele sendo, né, de 2 andares, assim, você vê uma relação 100% ali da parte do terraço com o pátio, que está mais abaixo, então chama bastante atenção isso. Exatamente. Boa. Beleza. Então aqui ainda falta completar, né, a ficha técnica, Uhum. essa análise, a opinião de vocês, planificar esse programa de necessidade. E se vocês, aí é geral, tá? Se vocês conseguirem ter a proporção de área quadrada de cada um desses setores ou de ambientes, para vocês também vai ser incrível, porque vocês vão precisar predimensionar o projeto, né, de vocês. Uhum. Beleza. Tranquilo. Aqui a gente tem a plástica, Centro de Esporte Julius Landoming. Isso. Deixa eu abrir só aqui no meu celular, professor, para eu conseguir enxergar também. Aí, boa. Quer que eu abra? Para eu conseguir enxergar melhor, assim, tá? Não precisa nem... obrigado. Você me fez lembrar uma historinha. Qual a história? Chapeuzinho vermelho. Porque esses olhos tão grandes. Melhor. Boa. Bora. Então, né? Aí, professor, a gente escolheu a plástica, né? Porque, primeiro, que a gente achou muito interessante o fato de que, normalmente, centros esportivos, eles não têm como fugir muito aí do quadrado, do retângulo, por conta das quadras, normalmente, etc, né? Eu não acredito nisso, não. Então, porque a gente acaba vendo que, pelo menos, por exemplo, eu vou fazer sobre centro esportivo, né? Aí eu vi que é muito, tipo, é difícil de achar plástica, só que você vê que mesmo sendo um grande bloco, como por exemplo nesse projeto, você consegue trazer plástica através de conceitos básicos que a gente aprende inclusive em TASSE, como por exemplo sobre tração aí que a gente tem nesse bloco. Você vê que parece, por ter tirado um pedaço desse grande cubo, já traz uma leveza diferente, já traz uma coisa mais interessante, né? Então, a gente gostou bastante desse projeto por conta disso. Essa transparência aí que ele traz em toda essa capa, né, que ele tem. Aí uma outra relação plástica que a gente gostou bastante é aí na escada, onde até mostra uma escala humana ali, você vê que é uma escada bem robusta, né, assim, que traz uma solidez para o projeto, só que ao lado de uma transparência tão grande, que traz leveza para um bloco que é muito grande, assim. Então a gente gostou bastante dessa relação plástica também. Uma coisa que a gente achou interessante é o fato de que esse projeto ele foi construído ao lado de uma estação de metrô, que era nova também na região. Então ele tinha que trazer essa relação mais moderna, essas cores assim mais metálicas. A gente gostou bastante desse ponto, assim. Então mais contemporânea, né? Aham, exato. Muito mais contemporânea. Não, eu gosto dela, né? Mas assim, insiram essas análises ao invés de só falar. Aham. No desenho. Porque Tá. então, mesmo sendo uma malha, né, metálica, eu tenho ritmo, eu tenho repetição, eu tenho subtração,
E aí vocês vão indicando onde que está acontecendo essas coisas. Certo. E assim, na questão, né, de ser um centro esportivo, fugir do quadrado por conta das quadras, enfim. Tudo vai depender de como você projeta, qual é o partido e o conceito que você adquire para o seu desenvolvimento. Uhum. Dá para fazer muitas coisas interessantes, desconstruir de pistas, por exemplo, e fazer as coisas aí acontecerem. Mas sempre vai, né, do repertório de como você vê a solução acontecer. Beleza. Professor, até uma dúvida agora mais individual minha. Por exemplo, eu consigo imaginar, talvez, dependendo do terreno, óbvio, né, usando da melhor forma possível, mas um edifício com uma linhagem mais de um pátio central, igual a gente viu no primeiro projeto, tendo quadras nas laterais, alguma coisa desse tipo, também é possível de acontecer, né? Não é um problema, assim, né? Desde que as condicionantes sejam resolvidas, Boa, não é show. problema, Beleza. né? E aí, se você quiser ter referência de alguma arquitetura, olha os edifícios olímpicos que foram criados, vai buscar lá a referência, porque aí você traz para a sua escala. Beleza, perfeito. Professor, aí nesse slide a gente escolheu então, né, a Biblioteca Brasiliana da USP, devido à estrutura. Nesse primeiro slide a gente colocou mais as imagens e uma análise mais textual, né, que a gente trouxe alguns pedaços dos próprios criadores do projeto. E aí no slide de baixo a gente colocou alguns pontos mais específicos sobre o que nos chamou a atenção, tá? A gente fez uma inspeção aí mais detalhadinha. Então, por exemplo, uma coisa que a gente gostou bastante foi essa questão dos brises, né? Os brises de chapa de alumínio, que você vê que também traz aquela ideia de leveza para o bloco. Uma coisa que o grupo inteiro achou interessante é que, por exemplo, nesse projeto a gente ainda tem uma coisa mais quadradona, bem contemporânea e tal, só que e uma estrutura que não é nada complexa, só que você vê que ela é feita com muita excelência, assim. Esses grandes pilares que tem aí, essa cobertura de laje bem grande, além de trazer toda a questão estrutural, traz toda a questão de conforto ambiental, traz a questão ali de trazer um fluxo melhor, que nem, por exemplo, essa imagem que mostra o pilar, ela é um grande vão, né, que tem na praça, e aí você vê que ele já deixa a circulação mais leve ali, que é até uma das questões que foi destacada pela equipe de arquitetura, né? Então a gente achou bem legal também. Aí a questão dos caixilhos, você vê que eles se encaixam bem, né, em toda a estrutura. Você vê que foi de uma forma facilitada, sabe? E que ao mesmo tempo traz uma beleza, assim, uma linguagem bem individual, com bastante personalidade para o projeto, né? Sou suspeito porque eu gosto muito desse projeto também. Boa. Mas assim, são boas referências, aí eu só dou aquele detalhar mais e mais a fundo, né, professor? Grupos também. Beleza, perfeito. E aí, ao invés desses grandes textos, não sejam pontuais. Tragam a visão do grupo em relação ao projeto. Certo. Professor, o senhor acha que talvez, por exemplo, ao invés de textos, a gente puxar linhas de chamada, coisas mais objetivas Para no análise, projeto? sim. Mas Para tem que ter um texto. o parágrafo que justifica o motivo, porque era a razão do estudo de caso que vai ajudar vocês no futuro, aí ele precisa ser escrito. Beleza, perfeito. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Boa sorte. Valeu. Vamos, grupo 9, educacional. Uau! O grupo 9 está aqui? Grupo 9, dou-lhe uma. Grupo 9, dou-lhe duas. Três. Grupo 12B. Vou mudar de cor. Não apresenta. Grupo 12B. Então, bora falar?
Saúde animal. A patinha do pet. Hospital Veterinário Uninter. Área do terreno 8.000. Área construída 2.000. Uau! Utilizou pouco, né? Alumínio, cerâmica, vidro. Tô esperando, Gabriel. Aqui seria... Qual tipo de referência? Por isso que é interessante, tá ali em cima, tá descrito o que vocês estão trazendo como referência. Oi, boa noite. Olá, 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 olá. Boa noite, 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 noite. Infraestrutura, complexidade. Boa noite, professor. Olá, tudo bem? Tudo bom? Nosso primeiro estudo de caso é voltado para a parte de setorização, do programa. Voltado mais a gente conhecer os ambientes necessários para o hospital veterinário. Hospital desculpa, mas eu não sei pronunciar direito. Uniriter, não sei. Eu fui nessa, na Uniriter. Uniriter, né? Mas enfim, ela fica no sul do Brasil, né? Tem uma área. Não, então deve ser, né? Porque lá tem os alemães. Sim, é as influências. Então a gente pegou esse primeiro hospital como referência mesmo de setorização, buscar conhecer os ambientes necessários para área cirúrgica, atendimento, o que mais? Laboratorial também. Eles pegam, como é que fala? Eles atendem os animais de pequeno porte, então aves, cães e gatos, entre outros, que é o que o pessoal está voltado aqui no grupo. E o segundo, que é o Hospital Veterinário do Canis Maloca, ele é na Espanha, um hospital bonitinho até. E ele também foi voltado para um pouco, né, para a setorização, que ele mostra melhor até a parte da setorização do hospital. Então, onde ficaria o canil, o gatil, as áreas de circulação, vestiários, era... E o último, o hospital de Uberaba, que fica em Minas, ele foi estudado devido à sua forma, sua estrutura, sua plástica. Na verdade, os dois, né, a gente achou bem interessante. Porque se você olhar a planta, pelo menos aos meus olhos, me lembra ave, uma ave grande, né, uma águia. Uau! É muito interessante. É. A cobertura dele também, se olhar de cima, não é algo, fica uma caixinha, né, de sapato. É algo mais curvo. Eu achei muito interessante. Não só eu, como o pessoal do meu grupo também. Então já acende um alerta. Diga. Que na hora que todo mundo gosta e ninguém fala nada sobre, a gente precisa apurar os fatos, né? Não, mas acho que como forma para distribuir essa autorização, né? Lembra até um pouco Brasília também. Sim. Né? É o pássaro, é o avião. Mas interessante, né? Como ele vai se apropriando da forma e resolvendo o programa, né? Olha o desenho do auditório. Uhum. Né? Exatamente. As salas com circulação, ventilação e tudo mais. Então, assim... E aí, você olhando na perspectiva,
aí você percebe que os vazios, né, que são esses números 8, que acontece, é para levar luz natural e ventilação para essas salas aqui, ó. Sim, é aberto. Então, é de repente fazer essa análise minuciosa do que literalmente, né, fica, uau, que legal, todo mundo gostou e tá, mas em virtude disso, o que eu trago de repertório? Né? Como que ele soluciona iluminação, estrutura? E aí vocês vão criando, né, esse repertório maior para resolver aí o projeto de vocês. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando ou alcançando o que eu estou mostrando, mas assim, não é para fazer tarefa, é para mergulhar e ver com os olhos de enxergar. A gente até colocou a parte da circulação, né? Fluxograma, mais ou menos básico, né? Não tão aprofundado. Sim. Olha, os três, tecnicamente, a forma desse, né, a plástica desse, eu não gostei muito. Eu gostei mais do desenho. Ele foi tirar, olha, ele abriu o link. Várias escolas. Eu gostei mais do desenho da planta do que da volumetria dele. Uhum. Né? Porque a volumetria, assim, enfim, ficou meio que estranho. Mas a solução que ele traz, né, como os espaços, o ambiente, a forma que resolve o auditório, por exemplo, né? Áreas avarandadas ali e tudo mais. Isso sim eu gostei, a solução projetual. A solução de conforto, né? De conforto, de setorização, Sim. circulações e fluxos, né? Que fica tudo muito bem distribuído, cada um está no seu lugar e a gente sabe para onde ir. Certo. Né? Por exemplo, aqui nessa, né? Não consegui avaliar direito, mas é tudo junto e misturado, né? Fica um pouco mais compacto. Assim como essa primeira também, né? Que acaba acontecendo tudo num grande bloco. É exatamente isso que eu ia falar. Uma caixa de sapato. E aí, ó, tem salas que não vão ter iluminação nem ventilação e tudo mais. Fica então, tudo questão mecânica. Exato. Então, assim, em relação a projeto, solução espacial e tudo mais, acho que essa daqui de Uberaba tá bem nítida aí para vocês. Agora, as outras, só verifiquem o que vocês vão trazer para cada um. Esse aqui de Mallorca é em relação ao programa de necessidades. Sim. Certo? A gente, quando foi escolher, não se atentou muito à questão de a solução tecnológica, que seria sistema estrutural. A gente pegou mais em questão da plástica e da setorização. Descobriu os ambientes também, o fluxograma, cronograma. Essa daqui também já tem uma intenção plástica, né, mais minimalista, mais formal e direta. Ela também não me causa assim um impacto, né? Ela não me traz assim, tipo, poderia ser qualquer coisa, menos de repente um canil, um hospital veterinário, por exemplo. E essa primeira aqui é um prédio que foi adaptado, acredito eu, olhando pela imagem, porque só tem um tratamento de fachada do volume, né? Porque são dois ambientes ali que foram conjugados. Então, assim, acho que dá para buscar outras referências, né? Programa de necessidades, aquele que é do próprio tema, e plástica, estrutura, vocês podem ver sobre outro tema que acho que vai favorecer aí vocês. Mas essa última aqui eu gostei muito. Foi uma boa solução. Sim, eu acho. Né? Mas é isso, é se aprofundar como eu, né, acabei mostrando para vocês. Ela tem interesse muito da solução espacial, estrutural, fluxos, a questão da insolação, ventilação, enfim. O próprio desenho de paisagismo, né, que está ali no croquis, acaba sendo bem pertinente, interessante, né? Até mesmo por conta do próprio entorno. E aí vocês se apropriem, vejam, né? Mergulhem no projeto e tragam o que ninguém mais está vendo ali para favorecer vocês. Tá bom. Tá? Obrigada. Obrigado, eu. E aí o parágrafo, a fala de vocês, o pensamento de vocês, e nas análises, puxa, pinta, mostra, demarca,
Imagina Esse que é um texto, croquis. tá, esse texto seria relacionado a cada estudo de caso. O porquê cada um vai auxiliar vocês naquele quesito. Plástica, programa de necessidade e estrutura. Ah, certo. Tá bom? Obrigado. Só mais uma coisinha. Sim. A entrega é semana que vem já ou na outra? Semana que vem a gente tem o último atendimento. Ah, A então tá bom. entrega é dia 31. Fechado. E eu vou abrir atividade no Classroom. Tá bom. Obrigada. Au revoir. Grupo 15, Centro Cultural. Já vimos esse building. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, tudo bem, Sandro? Acho que o Lucas falou também, acho que não sei se cortou. Não ouvi. Boa noite, Lucas. Aí. Boa noite. Boa noite. Ele já foi passado. A gente tentou focar na estrutura dele. Ah, tá vendo? Mas lá foi como plástica, aqui é como estrutura. Sim. Primeira prancha era mais ficha técnica e apresentação mesmo. Aí já tem outras duas que a gente fala do projeto e do aspecto construtivo. Nessa questão de estrutura, como é um projeto bem maior que a nossa área, a gente foi pegar pontos que agregariam, né, na questão criativa mesmo. E a gente gostou muito de como esse projeto usa a estrutura, né, como uma parte da plástica e no conceito também, porque os arquitetos quiseram resgatar questões da região, né, que é a religião da cidade. Então a gente gostou bastante de como ele trouxe a estrutura como parte do projeto, tanto na plástica, tanto no partido também. E qual que é a estrutura deles? Ele mistura, né? Ele tem essa mescla de estruturas. Ele tem a mais tradicional, né? Que é a que a gente conhece mais, E qual que que é? são os pilares e retos, concreto, que tem essa caixinha dentro. Dá para ver bem no corte. E aí tem a estrutura em volta, que é a casca, que é o que dá a forma, né? Que eles quiseram trazer a forma da águia, né? Que é que o Lucas falou da religião deles, que é o que leva o nome do projeto. E aí tem a estrutura também em madeira, que é de madeira laminada, né? Que é colada, que tem ali na imagem lateral. Entendi. Inclusive, professor, eu estava viajando nesse negócio, desse conceito deles de tentarem puxar a forma da águia no projeto. E eu não sei se eu estou viajando demais, mas essas duas partes da estrutura de madeira, que ela toca o chão, ela me lembra um pouco o pouso da águia, não sei. Parece que é os dois pezinhos dela, sabe? Pode ser, né? que Porque tem- ele está interagindo tanto a cobertura externa quanto, né, Tem, a parte interna. porque fica bem nessa parte, né, da estrutura de madeira, que seria a asa, que fica por cima do projeto inteiro, né? Aí tem essa parte que fica bem onde tem uma praça na frente também, que aí eu escolhi, pelo menos, eu comentei com o Lucas também, a gente estava conversando, a gente escolheu ele também por causa da praça que tem em frente. No nosso terreno do Centro Cultural tem uma praça em frente. E você vendo na implantação, a praça, você pensa que tá totalmente integrada, né, com o projeto. Ela abraça totalmente essa praça. E a gente queria tentar trazer isso para o nosso também. Tá. Eu só vou corrigir uma coisa que foi falado anteriormente, em relação ao tamanho, né? Não é a questão de ser uma área menor do que o meu estudo de caso, mas é entender como ela pode favorecer o meu processo criativo e eu levar, né, essa referência, ou pensar de como conduzir ou criar essa estrutura para responder o que eu quero ali no meu partido arquitetônico, tá? Então não é a dimensão, é como a referência me impacta para eu achar a minha solução.
E aí vocês só trouxeram esse estudo de caso para fazer análise dos 3 itens, é isso que eu entendi? Não, é que a gente dividiu, a gente fez igual outro grupo, a gente dividiu em duplas, mas as outras duplas tiveram alguns problemas, acho que creio que pessoais, alguma coisa assim, eles não conseguiram entregar, mas eles estão desenvolvendo. Aí, As no 4 caso, duplas tiveram problemas ou um das duplas tiveram problemas? é que a gente E dividiu vai ter em... que continuar, né? Se a gente for lembrar da, né? Enfim, Sim, mas aí cada um responde. Então, tudo que já foi falado anteriormente, sim, acho que cabe aqui também, né? Ou seja, o parágrafo focar, né, mais na análise efetivamente, tentar verificar como trabalha a própria malha e aí esse aspecto de pensar essa estrutura, como que eu faço essa mesclagem dos sistemas construtivos. tá Que bom. aí você tem a madeira como um acabamento e como estrutura, que dá apoio, né, para essa parte externa da forma, e como que isso, né, se comunica, porque aqui você tem uma grande estrutura metálica, que vai ser, né, revestida com os materiais, aqui é isso. E como que aí eu tenho um concreto, eu tenho uma estrutura metálica, eu tenho uma madeira, como que tudo isso aí está trabalhando. Então, se vocês trouxerem essa experiência, essa vivência, olha o quanto que acaba ajudando vocês a fazerem um bom TFG, a uma medida que, de repente, eu quero isso, mas eu não sei como fazer, eu vou fazer a caixinha de sapato. Entendeu? Sim, entendi. Eu faço tudo de concreto, porque aquilo ali, eu estou na minha zona de conforto, vai dar certo. Não é o que eu quero, mas é o que vai resolver meu problema. Entendeu? Entendi. Então é isso. Valeu, Vamos professor. criar. Boa sorte aí. E tentem focar, tá? No máximo 2 slides ou uma prancha com as informações. Todos os grupos. Grupo 6, educacional. Boa noite, professor. Olá, tudo bem com você? Tudo bem? Que bom, Giovanna. E o senhor, tudo bem? Tudo blue. Tá tudo maravilha. Bom, o nosso primeiro estudo de caso foi a escola estadual, né? O escritório que fez o projeto é o Uno Arquitetos. Ela está localizada em Campinas, em São Paulo. A data do projeto e da construção é de 2004 e a área construída é de aproximadamente 3.800 metros quadrados e a área do terreno é de aproximadamente 3.105 metros quadrados. Ele otimizou tudo, né? E um pouco mais. Aí, isso é bom. os principais materiais é o concreto e metal. Aí, Essa escola vocês trouxeram ela como estrutura. é que, na verdade, acho que a gente tem que melhorar Trouxeram, né? isso. Não identificaram o que é o que. É que a gente meio que separou. Quem fosse fazer, tipo, escola estadual, pegava como referência uma escola estadual. Quem fosse fazer outro tipo de escola, pegava outro tipo de escola. Não, tudo bem. Agora a gente só precisa entender qual escola vai representar a plástica, qual escola vai representar a estrutura e qual escola vai representar ali o programa de necessidades. Tudo bem. Tá? Tá. Aqui pelas imagens, né, eu acho que aqui está mais para a estrutura. Uhum. Bom, Salas de aulas, escadas nas laterais. isso. A quadra quadra. está em cima da sala de aula, teacher. Isso. A E aí, quadra. o que vocês acham disso? Bom, pensando no todo do projeto,
a gente gostou, porque ele colocou a quadra, eles colocaram a quadra no último pavimento, porque eles fizeram várias intervenções no térreo, e pelo programa de necessidade ser um pouco grande comparado ao terreno, então foi uma solução que eles encontraram para fazer tudo que estava dentro do plano de necessidades. E aí, quando eu coloco essa quadra na cobertura, o que eu preciso tomar cuidado e resolver? Com barulho. Né? Porque tem uma sala de aulas embaixo. Dá para perceber ali no corte que a laje ela é mais espessa? Sim. Muito provavelmente vai ter tratamento, né, acústico, vai ter ali alguns outros materiais para que essa reverberação não chegue à sala de aula. Ok? Então, ter esse detalhe atento é muito importante. E também, né, acaba favorecendo porque o pé direito ali para fazer a minha cobertura vai estar ok também. Sim. Então, é olhar com os olhos de enxergar. Uma das coisas que chamou bastante nossa atenção também, se o senhor quiser Vou abrir de novo. ampliar a primeira imagem, foi que a escola ela foi pensada em toda a interação dela com o entorno, né, com a vizinhança. Então, os acessos dela são todos abertos, o prédio, o térreo dela é aberto também, ela não é murada, tem tipo umas grades fazendo esse fechamento, mas quem está na rua consegue ver tudo o que está acontecendo no Ela é bem térreo. permeável, né? Isso. Aí o que chamou bastante nossa atenção foi isso. E o engraçado também, olha só, né? A questão do vão e vazio das escadas, eu acabo emoldurando elas, né? Sim. Que bacana. Eu consigo ver que a estrutura de concreto ela é pré-moldada, eu tenho ali alguns brises, eu tenho estrutura metálica na cobertura, né? Eu tenho aqui bancos para a pessoa ver, ficar assistindo, sanitários organizados. Então, é tudo isso que o nosso olho precisa estar captando para ser mais eficiente ainda, tá? E esse texto que está aqui provavelmente é o que está da fonte, né? É meio que um resumo. Mas aí eu quero a opinião de vocês. Tá bom. E aí dá para mim, olha só, o tanto de espaço que o texto ocupa, e aí eu diminuo as imagens. Aumente as imagens, puxa a linha de chamada, vai falando o que vocês estão entendendo. Se é a estrutura ali, ó, marcação da malha, tá no corte, marcação ali dos pilares, amplia ali o detalhe da própria laje, né? E aí as coisas vão acontecendo e vocês vão entendendo mais. Plástica, né? Eu tenho subtração nas laterais, eu tenho ritmo, eu tenho padrão ali, então dá para fazer uma análise bem bacana. Beleza. Rosa da China, céu. Oi, professor. Tudo bom? Tudo bom? Eu vou falar do céu, porque como a gente dividiu em duplas, assim a gente consegue se aprofundar um pouquinho mais em cada tema. Bom, a gente escolheu o céu rosa da China porque, primeiramente, ele é um dos primeiros céus implantados em São Paulo. Ele é um projeto de 2003. Esse fica onde? Ele fica na Sapopemba, aqui em São Paulo. O terreno tem aproximadamente 20 mil metros quadrados. É uma padronização dos céus ter essa faixa de terreno mesmo. A gente escolheu fazer esse céu muito também porque o tema do nosso grupo, já a partir do texto, foi propor um céu para a região. E a gente focou nesse porque ele tem um programa de necessidades muito interessante. Ele é dividido basicamente em 3 pontos, que seria o setor aquático, o setor educacional e o setor cultural. Você pode aproximar dessa prancha que tem uma implantação aí. Essa implantação mostra sendo o bloco 1 como o bloco didático, essa parte que tem os 2 1s, e o 2 é o bloco cultural e esportivo,
O 3 seria o conjunto aquático, são as piscinas, que ele possui 3. E o 4 é uma creche, que seria de educação infantil. Sendo que todo o bloco educacional ele segue essa linearidade. Isso é para marcar muito bem os eixos, principalmente os caminhos dentro do projeto. Então você tem um acesso muito fácil, muito marcado, intuitivo. Esse projeto ele também é muito legal porque os primeiros céus eles têm muito essa marca registrada de um dos setores ser um redondo, elevado. Isso você encontra em outros céus, céus da mesma época, como o céu Jambeiro, por exemplo. E dentro do programa de necessidade dele, ele possui aí o bloco didático com EMEI e EMF. O bloco cultural ele é acoplado no bloco didático, ele também inclui o setor esportivo. Ele tem, na creche, funciona um SEI. E além de 3 piscinas, ele possui também uma quadra coberta, uma pista de skate, sala de ginástica, sala de dança e uma sala zen. Então é um programa bem completo. Ele une toda a questão de atrair as pessoas de fora, além dos alunos, já que essas salas diferenciadas, os alunos mesmos acabam fazendo apresentações aos finais de semana, porque ele permanece aberto o tempo todo. Perfeito. E aí, assim, ali eu vejo que tem um programa de necessidades, mas você abordou muito mais espaços e ambientes que não estão ali. Então é interessante que vocês planifiquem isso, né, para que vocês tenham aí esse levantamento completo. Certo. Ok? O parágrafo que vocês justificam e essas análises vocês podem, né, puxar, marcar, desenhar, cotizar, para ressaltar coisas aí interessantes do que vocês estão achando e pensando do CEL como programa de necessidade para referência. Ok. Ok. Mas eu também acho que é um projeto incrível, né? Que atende muito bem lá, ritmo da estrutura, marcação, as salas, o que serve, setor cultural, setor infantil, aquático. É bem incrível mesmo. É muito interessante mesmo. E aí, assim, ele é da década, ele é do século XX, certo? Como seria um novo céu do século XXI? Né? Pode ter muito disso, mas ele vai precisar carregar muita coisa nova aí. Então, porque as crianças são outras, a tecnologia trouxe isso, como que eu vou fazer, né? E até mesmo também o próprio programa educativo, né, deles mudou esse ano. Será que eu vou abordar isso ou não no meu TFG? O TFG está atualizado com a contemporaneidade ou não? Entendeu? Boa noite. Boa noite, professor. Tudo bem? Nós escolhemos a escola Escolhemos a Escola Infantil Montessori, um projeto do escritório Meios Arquitetura e da Raquel Scheb Arquitetura. Esse empreendimento, né, ele era uma residência da década de 50, ele fica em Belo Horizonte, Minas Gerais, e depois de um tempo, em cerca de 2000, ele se tornou uma escola de cursinho para a faculdade. Então, ele teve uma reforma para atender a critério das salas, e depois disso, em 2018, que houve a reforma para a escola Montessori. Então, ele foi todo adaptado para um estilo Montessori, um estilo de um método, né, estudantil que tem ali, dá mais liberdade para as crianças fazerem a maioria das atividades no momento delas, no espaço delas. Então, a escola foi bem adaptada. Tem bastante iluminação zenital, iluminação solar mesmo, eles têm clarabóia nas salas. Aí os PONs, eles falaram também, que eu li, né, referente às cores do projeto, como tem esse método Montessori, que é o estilo primário, então eles colocaram, o foco era as cores primárias na fachada, e interno, para não ficar tão forte, eles usaram as cores primárias, só que em tons mais claros,
para as crianças ficarem mais à vontade e não perder, né, essa conexão das cores primárias, desse método, né? Uhum. Aqui no caso ela seria uma referência de plástica? Também, a gente gostou bastante por conta da iluminação, né? Ela tem bastante iluminação, essa fachada dela de cobogose, interno ela tem um vidro, então ela passa iluminação também. Aí, como por ser uma escola, né, o cobogó fica bem na rua, creio que por isso que eles colocaram o vidro, mas se fosse mais recuado seria bom também com relação à ventilação, né? Uhum. Mas você vê que tem bastante espaço, né, em volta da casa. Sim. O terreno tem 1.000 metros e 1.100 metros e a casa foi construída com 700 metros. Muito bem. As mesmas considerações que eu falei nos anteriores, tá? Então aqui é escolher quem é a estrutura, quem é plástica e quem é programa de necessidade para que vocês consigam se organizar e aprofundar aí para trazer na próxima semana essas informações já mais amadurecidas. Ok? Tá, ok, professor. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Tenta buscar uma outra escola Montessori em outro lugar, de repente, que não seja uma adaptação ou um retrofit. Perfeito. É bem difícil escolher, professor. Quase não tem Montessori. É. A gente encontra mais Waldorf do que Montessori. Uhum. Porque Mas eu vou aí, dar assim, uma sendo uma questão de plástica, é que é uma edificação antiga que foi adaptada, né? Então ela acaba não tendo, né, tanta vocação assim de uma criação arquitetônica volumétrica. E pode ser, né, de outras ordens aí, de outros temas, para que vocês tenham essa inspiração para, de repente, produzir, né, uma arquitetura ou criar uma arquitetura para o Montessori, ao invés de ele se adaptar, né, criar uma estrutura. Certo? Aí a pergunta que me veio agora... Perfeito. Muito obrigada, professor A Boa. pergunta que veio aqui, assim, a sede da Montessori, como que é? Onde será que ela está e qual que é a forma que ela tem? Não entendi. A sede da Montessori? Isso. Porque aqui é uma escola, um espaço que foi adaptado. Então eu tenho uma matriz. Isso. Né? Ou vou ter, de repente, onde que é a Essa matriz? escola, ela só... Ah, tá. Essa rede aí, ela só tem ela. Só ela. Só esse exemplo? Sério. Então, Montessori, a gente achou esse. Eu achei um outro também que não tem muita informação. Aí por isso que a gente escolheu esse, mas a gente pode dar mais uma procurada, ver se acha mais algum outro projeto. Tenta achar um outro projeto, vocês possam falar assim, olha, isso aqui pode representar uma escola Montessori. Perfeito. Tá bom, muito obrigada, professor. Por nada. Ou a partir dessas, né, do conceito ali, e eu buscando nesse catálogo de arquitetura, o que de repente pode, né, traduzir essas questões que eles têm aí também. Ah, entendi. Tá bom? Tá. Pode Boa deixar. sorte. Obrigadão. Grupo 2. Boa noite, professor. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem. Tá bom. Deixa eu organizar aqui. Desce. Pronto. Grupo 2. 1, 2, 3, 4, 5. Ô, desenho urbano! Isso aí. As dúvidas. Eu estou em débito, né? Ah, meu Deus, aonde foi parar? Muito bem. As duas são as engajadas, né? A nossa pesquisa está bem inicial ainda. Pode ir para o próximo slide. Aquele, né? Para na imagem e fica olhando, analisando. Louco. Então, para abordar o programa de necessidades, a gente escolheu essa requalificação urbana da Lagoa Tabapuá. Ela fica em Fortaleza. E ela tem quadras esportivas, ela tem ciclovia, tem restaurante, tem playground. E essas foram as principais coisas que a gente escolheu para ter na nossa proposta. Que tem a planta aqui em primeiro, e a segunda tem a foto aérea, né? Aí no próximo slide tem mais fotos. Ela é pequenininha, né? Isso, ela é pequena. As três que a gente escolheu é pequena, que é mais compatível com o nosso terreno.
Não, olha que engraçado, né? Que você tem esse eixo, aí ele vem, faz, dá a volta lá no lago, vem. É isso, continuidade. Tem circulações lineares, tem circulações orgânicas, tem um desenho de piso que conjuga com a desenho de mobiliário. Sim, na verdade, essa foi a principal praça, né? Que a parte estrutural dela, o design, tudo é o que mais agradou a gente. Uhum. Pode avançar para o próximo. Eu acabei de lembrar de uma praça que foi revitalizada, fica em Água de São Pedro. Já ouviram falar? Água de São Pedro? Eu já ouvi falar, mas nunca vi o projeto, Pro. Não por isso. Praça Água de São Pedro. Um outro parque também, né, que é recente, é lá em Campo do Jordão, Parque do Capivari. Acho que como inserção urbana é muito interessante de vocês verem. Olha, o desenho dela, né? Tem o chafariz, tem o piso, tem aqui os eixos, e fica de frente para o hotel do Senac. Esqueci o nome. Então, de repente, um desenho aí, esse pode ser uma referência, o Parque do Capivari. Olha que incrível. Isso é bem bonito também. Então, fica lá em Campos, e se você jogar, olha aqui, isso que eu queria mostrar. Tá vendo essa área aqui? Uhum. Sim. Aqui é o palco. Eles aproveitaram aqui a declividade, tá vendo essas linhas? São é a plateia que fica aqui. Essa lagoa fica com aqueles patinhos, ó, aqui, ó, esses barquinhos, que é pedalinho, né? E aí você tem tudo, ó, aqui é a rua de cima, aqui você tem acessos através de rampa para acessibilidade, mas tudo isso aqui ó, é desenho de piso que vai formando, né, a escada, vai formando bancos e vai pegando todo aí o desenho. Aqui é uma estação antiga que foi revitalizada, então tem aqui outras coisas acontecendo. O desenho aqui também é muito interessante, vale a pena, esse aqui é recente, tá? Então deixa essas duas dicas também, de repente, para criar um repertório a mais para vocês. Ok. Esse era para ser um GIF, ele mostra... Ah, sim, o movimento, né? Mas tá em PDF. Isso, mas não salvou. Aí ele mostra onde fica a ciclovia, mostra o restaurante, as quadras. Na verdade é uma quadra só, né? Uhum. Mas acabou não aparecendo. E aí, para as propriedades plásticas, a gente escolheu outra requalificação, que foi essa Praça Marechal Deodoro. Essa ela fica em Salvador, na Bahia. E, assim, ela é feita basicamente de concreto, né? Ela tem um concreto pigmentado no piso. Isso foi uma coisa que chamou bastante atenção, eu achei bem interessante. Pode abaixar no próximo slide. Ela tem um ponto de ônibus numa das vias, que ele é feito de madeira com concreto. E a gente pensou em usar essa composição talvez para alguma cobertura. E teve bastante também imobiliários que eles fizeram, que eram bancos também com a proposta em madeira. E tem o bicicletário que a gente também pretende fazer uso. Uhum. E aí tem um design totalmente diferenciado. E aí, para propriedades técnicas, esse já é um pouco mais longe, esse fica na Rússia. Vamos lá fazer estudo de caso? É uma praça no No momento, melhor não, professor. Eu me empolgo com as coisas. Daqui, sei lá, uns 8 anos. Ah, não, deixa para depois. Deixa para depois. Esse a gente não conseguiu achar a planta, teve só o 3D. Pode passar para o próximo. E a coisa acho que eu achei mais legal dessa praça, na verdade, foram duas. A primeira é esse café, que é essa primeira foto.
Eles aproveitaram para fazer uma arquibancada e embaixo da arquibancada é um café. E ela tem vista para todo o parque e na frente tem salvo erro, é uma igreja, não tenho certeza. Essa segunda foto é como se fosse uma rampa e ela sobe como uma semicircunferência. Eu achei bem legal também. Dá para ter um visual da região legal. E a última foto é a foto que na verdade essa praça ela é dividida em 3, né? E esse é o último espaço que é o Centro Cultural, que é a Olha parte isso, né? Ela é setorizada em 3 partes. Isso, exatamente. E aí a parte cultural tem esse espelho d'água e tem playgrounds. Uhum. Ótimo. Mas assim, só seguindo o que eu já falei para os outros grupos, tá? Com essa análise vocês podem rabiscar, fichinha técnica mais desenvolvida, aqui já tem, né? Um bom desenvolvimento. E literalmente ali o parágrafo que vocês justificam, colocando aí a impressão de vocês. Eu tentaria buscar alguns outros exemplos também, meninas. Né? Enquanto vocês falavam, eu fui lembrando do Parque da Juventude, eu lembrei da Praça Tivita, eu lembrei... Qual que é o outro parque? Ai, como que é o nome? Parque Daniel? Santo André? Acho que é. Porque aí vocês vão conseguir encontrar mais informações ainda, né? E aí vocês fazem as escolhas aí mediante essas informações. Mas acho que é importante outras referências. Tá ok. Tá bom. Precisa de corte para esses projetos? O que vocês conseguirem encontrar, que esclareçam, porque principalmente vocês vão ter que fazer as suas pranchas, né? Então, prancha, Aqui quando você comentou na que era um GIF, cadê o GIF? Aqui que era o GIF. Imagina essa implantação numa perspectiva isométrica explodida, onde que cada camada está dizendo uma coisa. Uma camada está falando sobre o eixo da ciclovia, o outro de atividades, paisagismo. Então, assim, não sei se vocês já viram essas peças gráficas, né? Mas eu tenho a implantação e ela explode em camadas, onde eu unindo tudo tem um projeto. Ou mesmo eu tenho, né, a implantação e logo abaixo já vem um corte indicando tudo isso. Então, vocês trazendo essas peças gráficas já ajudam também vocês a terem ideia de como apresentar o projeto de vocês no futuro. Tá ok. Certo? Tem um limite de pranchas? Aqui para isso tudo não. E aí, mediante tudo que vocês trazem, a gente vai pegar o quê? As coisas mais importantes que representam o todo. Mas para se apropriar, para entender do que vocês estão falando, a gente precisa esmiuçar. Então aqui, por enquanto, a gente não tem esse limite. Mas quando vai afunilando, para chegar na apresentação, a gente pega o mais relevante. Tá ok. Tá bom? Obrigada, Pro. Eu que agradeço. Deixa eu ver, grupo 10. Grupo 10 está aí? Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, professor. Olá. E aí, meninas? Esse aqui é o Centro Cultural Arauco. E ele vai representar para vocês a Então, plástica. isso que eu ia comentar. A gente, na verdade, não fez exatamente separadinho cada um, sabe? Um para plástica, a gente vai se aprofundar mais nisso ainda. Tá. Meio Vocês que todos entenderam o que é estão falando um pouco preciso. de tudo. Sim, a gente estava acompanhando aí, né? A gente entendeu. A gente meio que fez um pouco de tudo nesse primeiro, né? Para essa primeira Mas orientação. perfeito, porque olha só, né? Já ganharam bastante repertório aí. Sim. De 3 projetos para decidir o que fazer. Sim. Então, Isso, inclusive a gente já até decidiu qual vai ser para qual vai ser para a estrutura, qual vai ser para plástica, qual vai ser para o partido e etc. Então vamos fazer um exercício. Nem me fala, eu vou tentar adivinhar, tá? Tá bom. Deixa eu ver o próximo. Biblioteca Pública Capilano.
Essa é a volumetria, a plástica. É. Pela materialidade. Esse último é... Ah, eu amo esse projeto. Esse aqui é o programa de necessidades. É ele mesmo. Isso. E aí o último vai ser estrutura. É o primeiro, né? Estrutura. Entendi. Perfeito. Tá certo. Agora é só se aprofundar nas análises e produzir Uhum. os parágrafos e puxar seta, mostrar tudo mais. Esse daqui também é um queridinho, né? Porque olha só, ele consegue fazer numa caixa de concreto essa dobradura. É interessante, né? Fica com uma fachada bem impactante. Fica. E é aquilo, né? Não é o material. É a intenção e buscar o que de melhor o material pode fazer por você. É, porque é um material muito pesado, né? Você pensar que você pensa nele como um negócio extremamente, como é que, tipo, fixo, sabe? Que não tem muita ondulação, assim. Aí ele conseguiu deixar leve. Frio, né? Duro. Isso. E aí você... E aí, esse daí fica leve, é diferente, é bem impactante. É um traço, é um material, é uma transparência.